paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no podcast Transformados e hoje estaremos abordando um tema maravilhoso, um tema muito importante para você, telespectador que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. E o tema é... Qual o cenário da igreja evangélica atualmente, meu senhor? Glória seja dada ao Senhor. Nós trouxemos uma pessoa maravilhosa, nossa pastora Elida Noemi, para nos abordar este tema e trazer uma atualidade para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Pastora Elida, seja bem-vinda em nome de Jesus aqui no nosso podcast Transformados. Pai, Senhor, eu agradeço mais uma vez, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com todos vocês. E a gente vai abordar um tema hoje muito atual, muito forte, e que a gente precisa ter muito cuidado, porque o cenário da igreja hoje é um cenário que necessita de atenção e de cuidados. E essa abordagem de hoje tem uma finalidade muito tremenda, muito importante, que é um despertamento. Na verdade, essa palavra está saindo do meu coração da minha boca, despertamento. É um despertamento para que nos posicionemos acerca das Escrituras, E vamos dar início, Diácono Yuri? Glória a Deus, Diácono Yuri, aí conosco, sempre, fazendo esta obra maravilhosa. E hoje com esse tema aí que eu creio que vai ser algo extraordinário. Amém. Eu também acredito, é um tema extremamente necessário, muito necessário para os últimos dias da igreja na Terra. Precisamos falar muito sobre isso. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero mais uma vez agradecer a vocês que têm sido fiel com o nosso podcast Transformados, compartilhando, assistindo o nosso conteúdo, levando esse conteúdo para outras pessoas também serem edificadas. Testemunhos chegam para as nossas vidas, alcançando muitos interiores do estado do Ceará. Então eu louvo a Deus por cada um de você e também faço o convite para você que deseja ser um patrocinador desse podcast, para você que deseja também semear nessa obra evangelística através das redes sociais, certo? O valor que você quiser mandar, nós aceitamos, porque temos as despesas do estúdio. E para a gente continuar com esse projeto, você pode nos ajudar, sendo um patrocinador e também sendo um semeador apenas nesse projeto, tá bom? E eu já quero apresentar o nosso patrocinador, a nossa patrocinadora desse episódio, que como sempre tem nos ajudado, a Dani Festas, Artigo de festas e embalagens em geral. Ano de 2024 aí vem novidade, Pastor Renato? Novidade aí, centro da Caucaia. Olha aí, expandindo as portas para um lugar bastante movimentado. A clientela vai aumentar porque está semeando em terra fértil. Então eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Dani, que Deus abençoe cada vez mais, e fica o convite, venha também semear nesse podcast em nome de Jesus. Vamos iniciar nessa conversa, esse bate-papo com esse tema: qual o cenário da igreja evangélica atualmente? Vamos começar com a nossa pastora. Fica à vontade, pastora Ela. Para a senhora, qual é o cenário da igreja evangélica atualmente? É muito complexa essa pergunta, Porque a gente não pode generalizar, mas hoje, como nós temos muito acesso às redes sociais, E antigamente nós tínhamos um conhecimento limitado acerca de bairro, de cidade, não é, pastor? Nós sabíamos de quê? De algumas heresias, de alguns contextos antibíblicos que se sucedia no bairro, até acerca de cidade, porque o fulano do bairro Cicrano é seu amigo e contou a situação, que foi fora do contexto bíblico. Hoje, não.
Hoje nós temos acesso. Então, nós abrimos as redes sociais, as mídias sociais, o que é que nós vemos? Nós vemos situações absurdas que a gente, que tem uma certa maturidade, não vou dizer que a gente é velho, né? Tirando o Yuri, que é um garoto. A gente que tem uma certa maturidade, a gente fica ainda perplexo. Sim. E como eu estava comentando com vocês aqui, hoje nós temos perfis nessas redes sociais, Instagram, TikTok, que banalizam de uma forma absurda esse misticismo, né? Essas profanações, heresias absurdas. Outro dia, eu estava com meu esposo vendo uns vídeos e a gente parou e ficou olhando um para o rosto do outro, assim, sem acreditar. O camarada, era um trecho de uma live, o camarada numa live, e ele na live, ele era arrebatado. Ele era arrebatado. Arrebatamento de espírito ao vivo. Meu Deus. Então ele... e ficava lá, a live rolando, e ele lá, em transe, né? Não, o pior, sabe qual é a pior coisa? Não, aí, deixa eu terminar. Aí ele retornava e começava a falar uma língua muito estranha, né? E dizia que tinha sido arrebatado de espírito e dizia que viu e que não viu e etc. O que nos preocupa, que ele tem esse posicionamento, ele vai se ver com o próprio Deus. Agora, o pior é que ele arrasta uma galera, uma turma, que não se ocupa em examinar isso aqui, ó. Sim. E essa turma, geralmente, não congrega. E se congrega, não congrega em uma instituição séria. Isso. E eu não estou falando de doutrina, de usos e costumes. Estou falando de doutrina bíblica. Uma igreja que se prega a doutrina bíblica. E isso está banalizando, está sendo banalizado. Hoje o cenário que nós estamos vivendo é um cenário caótico, onde os remanescentes precisam se posicionar acerca das escrituras. E quando a gente se posiciona acerca das escrituras, nós somos taxados como o quê? Chatos. Isso. Como é chato conversar contigo. Como é? Aqui. Eu me canso. Porque quando a gente se posiciona acerca da palavra e diz onde está escrito, só para eu... Não, e isso está fora do contexto bíblico. E quando a gente se posiciona dessa forma, a gente causa certa repulsa, né, em quem não quer viver verdadeiramente a palavra. Esse é o cenário, um cenário caótico. E que precisa a igreja verdadeira, genuína, remanescentes, teria esse posicionamento, essa decisão. E não há mais tempo de nós cochearmos em dois pensamentos. Não há tempo, não temos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Meu Deus. Sobre essa banalização que a pastora falou, principalmente quando a gente vê nas redes sociais, Instagram, né, a gente vê que as coisas estão indo cada vez mais no nosso meio evangélico de mal a pior, né? A pastora falou sobre a banalização e, infelizmente, na minha visão, né, qual o cenário da igreja evangélica atualmente? Um cenário em que a igreja, grande parte, muitos, e vale ressaltar isso, muitos, não são todos, uma pastora falou, desde Gênesis a Apocalipse, sempre existiu em tempos de caos, em tempos de apostasia teológica, em tempos de abandono ao chamado de Deus, aos preceitos de Deus, os remanescentes. Então, mesmo nós vivemos esse caos atualmente, existe igrejas, existe crentes remanescentes, que permanecem na sã doutrina, que permanecem conforme a palavra de Deus nos orienta. Mas o que a gente está vivendo hoje, infelizmente por muitos, é o abandono e o distanciamento das Sagradas Escrituras. Sim, desse jeito mesmo. O que está acontecendo hoje? Eu utilizo a frase do pastor Eliseu Rodrigues. E ele disse da seguinte forma: se muitas igrejas, em muitas igrejas hoje, se os cristãos abrirem a Bíblia, a igreja fecha. Vou repetir.
em muitas igrejas evangélicas brasileiras, se os cristãos, se os crentes abrirem a Bíblia para ler, para estudar, a igreja fecha. Porque vai ver que a igreja está toda errada. Vai ver que a liturgia está errada. Vai ver que o movimento lá dentro está errado. Vai ver que a Bíblia dá o amparo de dizer, não, tá tudo errado, tem que consertar tudo. Esse movimento, essa bagunça. E essa fala nas redes sociais gerou uma repercussão grande, mas é a realidade. Uma pastora falou, quem vive as Sagradas Escrituras, ele causa uma repulsa, né? Causa um incômodo para as pessoas e para o sistema religioso de hoje. E essa frase é muito interessante e é verdade. Por quê? Porque está tendo esse distanciamento da Bíblia, os crentes não lê, não analisa, não busca estudar, aí vai para esses lugares, vê qualquer coisa, qualquer movimento e já fica encantado, vislumbrado, parece aquele jovem adolescente apaixonado, amor à primeira vista, iludido. Mas quando vai para a Bíblia Sagrada e vê que o negócio está errado, é o que a gente está vendo hoje. O cenário da banalização, né, desse distanciamento da Bíblia. E, infelizmente, isso é preocupante, né, pastor? Isso é preocupante porque a gente estava até falando no estudo bíblico lá na igreja, que se fosse apenas esses falsos profetas, esses falsos líderes que fosse pro inferno, seria a consequência dele. Mas não é só ele. É todos aqueles também que estão iludidos, estão cegos, estão vivendo algo que está distante da palavra de Deus, que estão indo também. Então, o medo maior, o caos maior que gera na gente, essa indignação é isso. Porque eles não estão indo só, estão levando pessoas também com eles. E um desses cenários preocupantes é esse, né, pastor? Você falando, eu me lembrando de algo que eu sempre bato na tecla, que nessas movimentações, né, nesses movimentos, como você falou, que traz uma ilusão, né, para muitos, se usam como regra de fé. Experiências ou vivências mesmo, porque viu o fulano, viu o movimento X, e ali vira uma regra de fé. E quando a gente esclarece acerca das escrituras, aquilo fica... É como se a escritura perdesse toda a validade. E o que vale, o que tem validação, é aquela experiência. E não é bem assim. Eu estou falando isso como liderança. A gente tem um tempo que lidera e existem pessoas resistentes acerca da palavra. Que você está doutrinando, que você está ensinando, que você está ministrando, e há essa resistência. Sim. Você está entendendo? Do místico, daquilo que não provém das escrituras. E o que nós estamos vendo nesse cenário, nessa pauta que nós estamos agora, de certa feita, existem algumas situações que eu queria citar brevemente, que o apóstolo Paulo, quando estava fazendo a obra missionária com Silas, ele expulsa um espírito adivinho de uma menina, que trazia lucro para os seus senhores. O que é que ela estava fazendo demais? O que é que ela estava fazendo demais ali? Nada. Ela estava elogiando, né? Sim. A gente pode introduzir isso. Hoje, a nossa geração, não generalizando, por favor, gosta muito de aplauso. Isso. Né? De elogios. De elogio. Ela podia dizer, ó, se fosse um crente da nossa geração, ia dizer o quê? Olha, até Satanás reconhece que eu sou homem de Deus. Até Satanás tem que reconhecer que eu sou vaso, que eu sou mulher de Deus, porque comigo é assim, até o Satanás se curva. É ou não é? E aí, o Paulo sabe qual é a intenção, porque tem um discernimento que nos falta, muitas vezes, nos falta. O discernimento. E ele repreende, ele expulsa, sai, acabou. Não vai mais dar lucro, esse testemunho não vai mais usar essa menina, acabou. Pronto. Quando nós vemos essa posição de Paulo e de Silas, nós podemos aplicar para a nossa vida e para a igreja de hoje.
um posicionamento diante da doutrina de Satanás, que está querendo implantar dentro das igrejas. Doutrinas malignas. Doutrinas onde o ego está lá em cima, onde o homem é centro. Eu não quero entrar nessa vertente aqui, porque a gente está nessa pauta e eu quero ser fiel, mas outro texto me lembra quando Filipe estava fazendo a obra missionária, pregando o evangelho em Samaria, e tinha um encantador, um mágico chamado Simão, e ele ficou maravilhado, ele aceita Jesus, fica do lado de Filipe, quem olha pensa assim, olha aí que Deus fez na vida desse homem, está andando agora como homem de Deus. E quando Pedro e João chegam na cidade para impor as mãos sobre os irmãos, para que recebessem o Espírito Santo de Deus, para que fossem cheios do Espírito Santo de Deus, que Simão vê aquela situação e vê todo mundo cheio da glória, ele chega e diz, eu quero comprar o que vocês têm. Eu quero isso aí, eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero impor as mãos, eu quero que as pessoas olhem para mim, me admirem, também me vejam dessa forma. Completamente fora do que se diz respeito ao evangelho puro, o evangelho raiz. E isso nós estamos vivendo hoje, né? Por favor. Nós estamos vivendo isso Hoje. Estamos vivendo isso hoje de uma forma bem explícita, pastora, porque hoje é ensinado como você expulsa um demônio. Se você quiser aprender a expulsão do demônio, você pode ir Tem um curso, como você expulsa, como você cura. Mas o que é que eu vejo aqui dentro dessa pauta aí do misticismo? Quem abre essa porta para o misticismo somos nós com a nossa pouca fé, com a nossa falta de fé. Quando nós perdemos a fé, nós precisamos de algo para depositar aquela fé. E é por isso que as pessoas trazem algo à igreja e ainda usa essa questão de dizer para movimentar ou exercitar a fé das pessoas. Mas não, mas é para trazer o misticismo para a igreja. A questão de algo ungido, uma areia que vem Água do Jordão. A água do Jordão. E, inclusive, eu vou ser um pouco irônico, é até perigoso hoje trazer uma água dessa, porque vem cheio de guerra de lá pra cá. E, em vez de cheio de doença, né? Em vez de trazer paz, pode trazer guerra pra nós, entendeu? Sabe o que é interessante pra pegar um gancho que você falou? É que o negócio é tão perigoso que as pessoas que seguem essa doutrina, né? Elas são as mesmas pessoas que dizem no seu perfil do Instagram, cristão, tantos anos, não sei o quê. Signo. Ainda tem um signo. Se entregaram agora, recente, não foi? Com a trend, só o que eu vejo no signo lá. Jesus. Misticismo. Por quê? Porque vive sem uma base bíblica. Isso. Porque vivem ouvindo doutrinas humanas, né? Essa mescla, essa mistura, que aí a água que é ungida, a areia que é ungida, o amuleto, né? O amuleto. E isso tem causado muitos transtornos dentro da igreja. E isso é sorrateiro, viu? E como o pastor Renato falou, sabe qual é a ideia disso aqui? Do misticismo? Só a palavra não basta. Precisa a palavra e mais alguma coisa para acrescentar, para fazer o movimento, para atrair, para postar, para divulgar. Só a palavra não está bastando mais no Senado da Igreja Evangélica Brasileira. Infelizmente, precisa de um sal lá, não é para movimentar a fé. A fé é movimentada através da palavra. A palavra basta. O que Lutero lutou foi justamente para isso. Somente a Escritura. Somente a Escritura basta. Aí quando a gente vai para Colossenses aqui, no capítulo 2, versículo 17, Paulo diz o seguinte: esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir, a realidade. Todavia, encontra-se em Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossenses? Vocês estão preocupados com a sombra do que ficou no passado. Os amuletos, os candelabros, a arca da aliança, vestimento. Tudo isso aí era sombra. Cristo é a realidade. Então, qual é o Senado da igreja evangélica hoje? Quer trazer as sombras
para dentro da igreja. E tem, né? Um bocado, né? Que tem a arca. Se voltar. Demais. Cristo é a realidade é Cristo. Nós já conhecemos, nós já temos. Para quê? Me diga, para quê que hoje o pessoal estão querendo trazer a sombra? Por quê? Porque só a Bíblia não basta. Não basta. Tem que ter um movimento. Não, o pessoal não vai vir, não, se pregar só a palavra. Que tenha 1 ou 2 ou 3, mas que a gente viva a palavra. E quando você acha que só a palavra não basta, você está rejeitando Cristo. Porque ele é o verbo. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é a própria palavra. Né? Se ele é a própria palavra, então ele é o suficiente. Se ele é o suficiente para nós, nada pode acrescentar mais na nossa vida, a não ser somente a palavra dele. E vou segurar aqui, Yuri, a questão do Senado da Igreja. Nós falamos sobre o misticismo e o Senado da Igreja, que se a gente for falar sobre o misticismo da Igreja, a gente vai longe, a gente vai longe e acaba sendo irônico. A gente acaba levando para um lado aqui bem irônico, mas o Senado da Igreja de hoje, olha o que é que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo no capítulo, na segunda carta. Ele estava pastoreando na igreja de Éfeso, no capítulo 3, ele diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que dias são esses? São os dias que nós estamos vivendo hoje também. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Que pensam somente em si mesmo. Que só querem olhar para si mesmo. Avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e a mães, ingrato e profano. Esse cenário não está lá fora. Esse cenário está dentro da igreja. É triste, né? É triste. É triste afirmar isso, mas é uma verdade. Por mais que a gente veja um cenário terrível em nossa volta, fora da igreja, um cenário de guerra, um cenário de destruição, um cenário de pessoas psicopatas, mas dentro da igreja, nós também estamos enxergando esse cenário de pessoas amantes de si mesmo, presunçosos e, principalmente, desobedientes a pai e a mãe. Quem desobedece a pai e a mãe, com certeza não consegue obedecer a ninguém. Pastor, a senhora falou sobre o texto aí, que a menina elogiando, né, Paulo? Homem de Deus, homem de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, o ser humano dentro da igreja não está mais, podemos dizer, apto para receber um confronto. Não está. Principalmente quando se está em evidência uma liderança, um pregador, um cantor. Ele acha que ele não erra mais. Ele não erra mais. Agora, recente, aconteceu um fato de um pregador, não vou citar nome, que teve um erro totalmente explícito de uma aplicação do texto bíblico que não fazia sentido algum. Certa pessoa o confrontou, ele foi lá, quis bater de frente com essa pessoa, até bloqueou, sei lá. Só sei que repercutiu tanto. Repercutiu tanto que ele apagou. Mas, enfim, a princípio ele não teve a humildade, não, vou analisar o texto, vou ver se realmente eu me equivoquei, porque a gente é ser humano, está a qualquer momento propício para errar. Mas chega um nível que é o texto bíblico, está acostumado demais, com o tapinha nas costas, tu prega demais, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Aí quando vem um confronto bíblico, não, varão, essa aplicação não tá certa, não. Que é isso, rapaz? Que é isso? Tá tocando a minha chamada, você tá... né? É um cenário, então a gente, igreja do Senhor, tem que entender isso. Que nós estamos aqui como irmãos, um para ajudar o outro, mas também um para exortar o outro, corrigir o outro. Se eu estou vendo pastor Renato e Yuri, tá errado. Assim, nós precisamos disso, porque se não tiver isso no meio da igreja, como o Paulo falou, os de fora, quem julga é Deus, mas os de dentro, quem julga é a gente mesmo. É a gente mesmo, a igreja do Senhor que está ali para
exortar, para corrigir, para edificar ali uns aos outros, né? Mas explica, por favor, a palavra julgar. Sim. Explica. Porque há uma dificuldade nisso. Você sabe disso, né? O julgar da correção. O julgar de pegar o nosso irmão e ensinar, ó, tá, é aqui, a palavra tá dizendo isso aqui, meu filho tá andando assim. O julgamento é um alinhamento. Um né? alinhamento, mas no sentido de o que as pessoas veem logo à mente é do julgamento de apontar. Condenação. Apontar, né? E não é bem isso. O julgamento bíblico, né? Que muita gente diz assim, a internet tá cheinha, não julgueis, né? Deus é amor, não pode julgar não, mentira sua, viu? Vale a Bíblia. João capítulo 7, versículo 24, o que é que Jesus diz? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi, ou seja, mas julgais conforme a reta justiça. Então o que Jesus condena o que é? É o julgamento hipócrita. Isso. É o julgamento pela aparência. Uhum. É um julgamento, como ele diz lá, eu quero tirar a trave do olho do pastor, o cisne tem uma trave no meu. Esse é o julgamento que Jesus condena. Mas ele diz aqui, não julgais pela aparência, mas pela reta justiça. E o que é a reta justiça? É eu ver um irmão errando, eu vou lá, faço um julgamento para ele, ó, tá errado, não faça assim isso, mas eu dou a palavra para ele se levantar. Alinhamento mesmo. Alinhar a vida dele. Exatamente. Né? Não o julgamento de condenação, mas de amor. Né? Mas esse preparo aí, tem gente que não está preparado para esse ajuste. Infelizmente. Não tá? Não. E isso é independente do tom. Porque existem pessoas que a gente tem que equalizar o tom da voz, né? Existem pessoas que você equaliza de uma forma mais incisiva e ela é totalmente sujeita. Amém, eu reconheço. E você, às vezes, existe pessoa que você sabe que já é mais sensível, você vai bem mansa, bem suave, bem tranquila, e a pessoa é resistente. Tá entendendo? Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ser ajustadas à palavra. E eu sempre digo que aquele que não ouve instrução não é ovelha. Não é. Não é. Agora, voltando, porque eu sei que tu tem uma abordagem maravilhosa, eu quero falar sobre os homens amantes de si mesmos. Que prejuízo é esse quando eu vejo, quando eu sou um amante de mim mesmo? Quais os prejuízos que são trazidos para dentro da igreja? E, de certa forma, para a sociedade, né? Porque um homem amante de si mesmo, ele só dá ele, né? Só dá ele. Só dá ele. E aí, o que acontece? Tudo que ele faz é para fim lucrativo, né? Tudo que ele faz é para que obtenha lucro para si. Hoje não tem isso não, né? Hoje não tem isso não, né? A gente liga as redes sociais e é Pix para todo lado. É Pix para todo lado. É a geração de Geazi. Essa Geração de Geazi. A geração de Geazi, o profeta lançou a palavra, o receptor, que era Naamã, recebeu a palavra, foi obedecer a palavra, foi até o rio, mergulhou as 7 vezes, saiu curado, de forma grata, porque todo mundo que se sente essa questão. Por isso que as pessoas mais vulneráveis a fazer o Pix, a pagar um profeta, são aquelas que alcançam a bênção de Deus. Porque elas ficam vulneráveis. Elas ficam vulneráveis. Porque alcançar a bênção de Deus, Diácono Yuri, é uma questão de fé. Se tu crê, tu vai conseguir o que tu quer. É questão de fé, é crer. Não é porque o profeta foi lá, não é porque... Não. Se o profeta falou, vai lá e mergulha 7 vezes. Se ele não mergulha 7 vezes, se ele não acredita naquela palavra, ele até hoje não, porque já tinha morrido, mas ainda estava leproso. Mas não, ele acreditou na palavra, a fé dele entrou em ação, ele foi lá, recebeu a vitória. E de forma grata, ele queria dar prata, ouro, roupas, vestes. E o profeta não aceitou. O profeta de Deus, ele não aceitou. Mas a Bíblia diz que Geazi, ele ouviu aquela palavra e ele foi por detrás, sem falar nada, correu e ainda chegou mentindo. Ó, o meu senhor lá, ele mudou de ideia, ele quer só uma parte. E pegou para ele.
E quando ele vinha voltando, ele achava que o profeta não tinha ido junto com ele. Porque o erro da gente é quando a gente vai cometer um erro tal como esse, a gente não achar que Deus está lá conosco. O Espírito de Deus não está lá conosco. E o Espírito de Deus estava lá e ainda o do profeta. Que o profeta disse, tu pensa que eu não fui? Tu pensa que eu não vi a tua intenção? A lepra que estava nele agora vai chegar para ti. Então eu creio que todas as pessoas que buscam os benefícios aqui desta terra, eles só vão alcançar os benefícios desta terra, mas não vão alcançar o benefício do céu. Meu Deus. Por isso que Jesus disse, juntai tesouro no céu, nem a traça, nem a ferrugem corrói. E aonde tiver o teu tesouro vai estar o quê? O teu coração. Então essa é a questão que nós estamos vivendo hoje. O Senado da igreja hoje é um Senado de um povo, de ministros que visa os lucros financeiros desta terra. E o que foi o cenário que Jesus nos ofereceu? Ele diz, aflições. O que eu ofereço para vocês neste mundo é aflições. Paulo, um certo dia, estava lá preparando para fazer a obra missionária e alguém levanta um citrão e diz, de quem é esse cinto? De quem é esse citrão? É de Paulo, pois o que tem preparado para ele é prisões e açoites. O que tem preparado para quem quer fazer verdadeiramente a obra de Deus é prisão e açoite. A igreja hoje, o cenário dela é buscar bênçãos, milagres, ofertas. O reino é aqui, né? O reino é aqui. Mas o que Deus ofereceu para nós foi prisões e açoite. Mas lá no céu ele prometeu algo extraordinário e eterno, que ninguém vai roubar, que ninguém vai tomar de nós. E isso é adquirido por fé e não por obra. Amém? Quer falar, pastor? Não. Pode. O pastor Renato falou sobre lucro, né? Sobre o financeiro e os profetas do Pix, né? Que gosta dos Pix. E eu meditando sobre esse tema, me veio aqui a igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3. Para mim, uma das igrejas que define mais o cenário da igreja brasileira, grande parte, como eu falei, não todas, é a igreja de Laodiceia. É que no capítulo 3, versículo 15, o texto diz assim, ó: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muito forte. Tá meditando nisso hoje. É Deus falando aqui, não é para o ímpio, não. Deus está falando para uma igreja. A igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. Morna espiritualmente, morna em obras, morna em tudo. Que gerou no próprio Deus uma ânsia de vômito. Se a gente for levar para o lado, né, da medicina e biológica e saber por que essa ânsia de vômito, é profundo demais. Tá causando algo, um incômodo aqui, tá dando ânsia de vômito para colocar para fora. É o cenário dessa igreja aqui. E é o cenário de muitas igrejas hoje, principalmente nesse ponto que o pastor Renato falou, do lucro. Porque o 17, olha aqui como é forte. Aí ele diz, e ainda dizes, a igreja dizendo, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. A igreja morna, pastora, a igreja morta espiritualmente, morta em obras, morta no amor, mas no 17 ela diz, eu estou rico. Não me falta nada. A visão do reino da terra, né? O que é isso? O reino da terra. O que é isso? Grandes megatemplos, eu não tenho medo de falar, por base na palavra. Megatemplos enormes, grandes, mas que estão mortos espiritualmente. Líderes que tratam a igreja não mais como igreja do Senhor,
mas como um mercado, empresa. Não olha mais para o obreiro, pastor Renato, como um irmão na fé, mas como um funcionário. Como uma peça da máquina para fazer o dinheiro entrar. Isso. Eu vou te botar lá para tu fazer o dinheiro entrar lá para vir para cá. Mas se lá precisar que aqui mande para lá, não tem não. E se não fluir lá, Tira, troca. fecha a porta, né? É uma máquina de fazer dinheiro. É por isso que o texto é lindo e ele diz, eu tô rico. Eu tenho grandes coisas. Realmente, na terra vocês estão com o mega templo, estão com os melhores carros, mas eu digo para vocês, o dia de vocês encontrarem com o juiz do juiz está chegando. Verdade. Vocês que estão tratando a igreja do Senhor, não como a igreja santa, lavada e remida, mas estão tratando como empresa. Estão tratando os obreiros, os irmãos, como uma peça dessa máquina de fazer dinheiro. O dia de vocês vai chegar, viu? O dia de vocês vai chegar. E o encontro para prestar contas diante do Senhor vai ser seríssimo. E o poder de persuasão desses camaradas é tão incrível, é tão terrível, na verdade, que engana muitos, né? Engana muitos, atrai multidões. E quando você fala de evangelho puro e simples, as pessoas se desapegam porque elas querem ver grandes, né, fenômenos absurdos. E eu estive no centro outro dia com a irmã para a gente comprar alguns adereços para a igreja. Eu passei de frente a uma e eu sei a história dela, né? E eu até falei um pouco para a irmã que estava do meu lado. E eu fiquei meditando isso aqui, um grande, né? Aí teve um obreiro da nossa igreja que confessou para mim, disse assim, pastor, eu fui lá, só que não era no centro, era no determinado bairro. Fui lá por quê? Porque a proposta era muito bonita, de cura, de milagre, porta aberta. Fui para ver. Eu saí de lá indignado, isso bem feito. É pouco para você. Eles pedem até o último centavo. Olha, gente, isso é sério. Eles pedem voto para tudo, voto para acordar, voto para dormir, voto para isso, voto para tudo, envelopes de todos os tipos, de todas as cores, de todos os valores. E eu disse para esse determinado obreiro que eu amo muito, né? Queria muito que ele estivesse assistindo a gente. Eu disse para ele assim, e dízimo tu não quer dar, né? Ele, pastor, pelo amor de Deus, é só o dízimo e a oferta na nossa igreja. É só isso. E aí você vai para um cenário como esse que o Yuri citou agora, desses mega templos, e é absurdo demais. Primeiro voto, 100, e aí vai 500, 1.000, 10, eu quero 100 empresários ofertando 1.000. Sabe quanto é? Já vai 100.000. Ô, meu irmão, a gente monta uma empresa para viver honestamente, né? A gente vai trabalhar honestamente por conta própria. A gente queria ganhar pelo menos, né, um dinheirinho bom por dia, né? Ou para fechar um mês. E o camarada que arrasta assim, dinheiro sem miséria. O que acontece? No ímpio ou no simpatizante da fé, repulsa. Porque eu já fui confrontada dentro da minha casa por um familiar meu, né? Eu pregando, se Jesus está voltando. Meu irmão, volte, se o mais rápido possível. Pregando Jesus, falando sobre arrebatamento. E ele diz assim, eu vou ser crente na minha casa. Disse, que conversa é essa, irmão? Essas igrejas começou a trazer as críticas, né? Acerca do financeiro. E aí eu fui na palavra. Eu disse, pois então congregue numa igreja saudável, que você sabe onde vai, onde entra, onde sai o movimento todinho. Vai lá pra fé em Cristo. Glória. Falei, bom, cara, meu irmão, eu disse, congregue numa igreja séria, numa igreja bíblica. Nós temos, eu não sei que eu ouvi esses dias, alguém disse assim, ó, nós temos hoje igreja para todos os tipos, todos os gostos. Acho que foi ontem que eu ouvi. Todos os gostos. Temos. Mas temos a igreja certa, a igreja bíblica. Tem. Uma das pregadoras que eu tenho maior admiração, ela é minha amiga, só que ela não sabe. A pastora Helena Raquel, ela diz assim, ó, congregue-se numa igreja mais próximo da palavra. Né? Mais próximo da sua casa não, mais próximo da palavra. Igreja bíblica. Por que a gente se perde? Por que muitos, não todos, muitos se perdem? Porque há uma preguiça. Há uma preguiça do examinar.
Há uma preguiça. E há uma resistência no confronto, no conserto. Quando a gente diz está errado, a palavra diz isso aqui, há uma resistência. É. Os crentes lá bereanos, de Atos, né, é muito lindo. É muito lindo. Paulo pregando, Paulo ensinando eles com as escrituras ali. Para ver o que Paulo estava falando, se estava correto, se estava conforme ali as escrituras estavam dizendo, né? Ou seja, analisando os textos. É como a pastora acabou de dizer. Eu procuro uma igreja que esteja mais próxima à palavra de Deus. Eu ir para um culto não é como alguns irmãos estão comentando aqui, que eu vou desacreditar dos mistérios de Deus devido aos misticismos. Jamais. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, nos dons de Deus, mas nós, como pessoas que preservamos essa doutrina, justamente por isso é que nós analisamos tudo, né? Provai os Espíritos, né? Para saber se eles são de Deus. Não é que nós sejamos um crítico que desacredite do mover de Deus, jamais. Mas é provando os Espíritos, né? E é justamente analisando a palavra de Deus que nós vamos enxergar esses erros, essas barbaridades que estão acontecendo no nosso meio, né? Esses lugares, uma pastora disse, que lá no culto do domingo, no mega templo, é uma ovelhinha tão humilde, o bichinho, sabe? Se tocar parece que vai se desmanchar, o bichinho é tão bonzinho, mas nos bastidores é uma empresa. Nos bastidores, se você pisar no pé dele, meu irmão, o bastidor é tão terrível que ele manda até lhe matar. Até lhe matar. Diácono, só fazendo uma pequena correção aqui. A riqueza, ela é de Deus. Ela é de Deus. Só que você tem que entender como é que a riqueza, ela pertence a Deus. A riqueza não é para profeta. A riqueza não é para o profeta. O profeta, se você observar, o profeta João, ele veio para se alimentar de mel silvestre de gafanhoto. A roupa era de pele, de animal. Então, os outros profetas também não tinham recursos financeiros. Comia daquilo que lhe dava, como o profeta Eliseu, que passou na casa daquela mulher, a mulher foi lá e alimentou ele, sentiu aquela vontade de alimentar. A riqueza é para quem? A riqueza é para quem trabalha. A riqueza é para quem trabalha. A Bíblia diz que nós iremos comer o melhor dessa terra. A riqueza... mas eu trabalho na obra. Eu tenho direito também. Aí já é outra questão. Que tipo de trabalho nós fazemos na obra para ter direito de comer dessa riqueza, né? Porque Abraão era rico, Abraão trabalhava. Abraão era um cara absolutamente trabalhador, né? E outros patriarcas que vieram, Jacó, eram pessoas trabalhadoras. Então o trabalho, o fruto do trabalho, ele causa o quê? Ele causa a prosperidade financeira. Você está entendendo? Então, o que nós estamos abordando aqui, nessa questão aqui, é de pessoas que se beneficiam dos seus dons espirituais para arrecadar dinheiro, para se enriquecer através... Isso é até crime. Isso aqui no nosso país é considerado crime de charlatanismo. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? É essa a questão que nós estamos abordando aqui. Porque às vezes pode ter alguém nesse momento dizer assim, quer dizer que vocês são da teologia da miséria, da pobreza? Não. A riqueza é para nós, através de muito trabalho. Mas na obra eu trabalho. Trabalha, mas o Senhor te ofereceu na obra foi prisão e açoite. Trabalhe e receba a prisão e açoite para receber o que Deus tem preparado, que é o galardão. O problema é que os trabalhadores, aspas, do evangelho, eles querem cachês absurdos, né? Como o Yuri falou aqui, é até humilde, começa humilde, né? Aquela coisinha muito santa, mas quando começa uma certa notoriedade, já começa a questão do olhar assim, para a riqueza. Não, porque Deus me prometeu, Deus prometeu coisas grandiosas, mas não acerca de uma forma errônea, de usurpar, não tem mérito.
Não tem mérito você me convidar para pregar em um lugar e eu cobrar milhões ou cobrar um cachê absurdo. Que Verdade. o próprio Paulo ensina acerca disso, né? Que ele não era pesado para os irmãos. Ele construía tenda para não ser pesado para os irmãos. E hoje são os profissionais do evangelho. Os profissionais do evangelho que têm manchado. Isso. Manchado. Porque tem hora que a porta fecha. Tem hora que as portas se fecham. Ficam A fechadas. pandemia foi prova disso. A pandemia foi prova disso. Aí como é que vive pessoas dessa forma, né? Mendigando. Mendigando. Você falou a palavra certa, pedindo. Esses dias agora eu mandei tomara que essa pessoa não esteja nem me ouvindo, mas se tiver, eu mandei aqui uma mensagem errada e a pessoa pega, ô rapaz, mandei errado, desculpa. Rapaz, tem como você me mandar? Não tem nada, rapaz. Pregador da palavra, que a gente vê ali no Facebook, ali pregando a palavra ali, tem como me mandar R$10, manda 10. Pior que sempre aparece um e outro, rapaz, tem como... você fazer doações é uma coisa, agora você ficar pedindo não é necessário. Olha o que foi que falou o salmista: eu fui moço e agora eu sou velho, não vi o justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Para você que é profeta, pregador da palavra, eu tenho algo de Deus para você. Espere o corvo levará alimento para você. Espere a providência de Deus. Você não precisa... Elias não mandou o corvo ir buscar a comida, o corvo veio e trouxe. Elias não estava procurando uma viúva. A viúva apareceu e fez lá o bolo para ele e alimentou ele. Então, aprenda a viver pela providência de Deus. E a providência de Deus não precisa pedir a ninguém. Peça a Deus que Deus manda. E isso é um tema tão confronto que eu não vou nem entrar em detalhes, que é muito confronto. Isso aqui a gente pode ter amizade. Demais, viu? Não é não? Eu já falei, pastora, antes de vir para esse podcast, eu mandei uma mensagem, eu disse, tem aquele ditado, amigos, negócio à parte, né? Eu disse, amigos, Bíblia e sã doutrina à parte. Eu prego, eu não cobro para pregar. Eu não cobro para pregar. E outra coisa, é difícil eu aceitar a oferta. Eu só aceito a oferta quando eu vejo quando eu estou necessitando. Essa é a verdade. Assim, eu estou ali, estou sem um dinheiro, eu não posso aceitar essa oferta. Você está entendendo? Porque eles dão a oferta. Pastores dão a oferta. Mas a minha esposa até um tempo estava dizendo assim, meu filho, eu acho melhor que você prega melhor quando você dá a oferta. Você está entendendo? Até irônico, né, ela falar isso para mim. Eu disse assim, mas minha filha, pelo amor de Deus, então eu vou ter que ter que pagar agora para pregar. Vai ser o jeito. Mas não que eu seja contra você receber a sua oferta. O que eu sou contra é você cobrar. É tanto, meu amigo. Não. Isso aí, espera. Às vezes a oferta pode ser até maior. Com certeza. Às vezes a oferta pode ser até maior, né? Vamos mudar de assunto, porque senão nós vamos arrumar já inimigos por aqui. Amantes de si mesmos. Glória. Esse amante de si mesmo me lembrou uma situação que não se enquadra aqui, ó. Mas eu vou falar bem aqui. Entrega. Esses amantes de si mesmos instaurados dentro da igreja, e eu vou lá para o altar. Em cima dos altares, eles vão além da espiritualidade e do misticismo. Eles vão mesmo para ser assim, intitulados psicopatas. Porque os amantes de si mesmo, eles não pensam no bem-estar do outro, né? Só no seu próprio bem-estar. Então, tudo para eles se ser glorificado. O nome de Jesus não é mais glorificado, é o nome dele, ele que está em evidência, é a família que é excluída, a família que se ferre, desculpe a palavra, mas é ele que é o centro do universo, tanto na família, quanto no ministério, quanto na sociedade. O que é que isso causa dentro das nossas igrejas? Manchas terríveis, tragédias horríveis, como nós temos acompanhado. Outro dia eu passei mais ou menos 1 hora e alguns minutos assistindo uma reportagem completa do caso da deputada federal Flor de Lis, dos detalhes, dos pormenores. E eu confesso para os irmãos que no período, na época que tudo isso aconteceu, né, do assassinato do esposo, eu fui em defesa dela. Eu disse, vamos provar que ela é inocente, tá vendo? Essa menina é mulher de Deus.
E aí começou a justiça a trabalhar em cima. E o meu irmão, que é muito crítico, ele foi passando cada situação na minha cara. Eu falei pra tu. Meu irmão destrinchou todo dia. Na primeira aparição, ele disse, foi assim, 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 meu irmão, né? E aí eu fui debater contra ele e tal. Mas tudo que ele falou realmente foi de acordo com o que a justiça comprovou. O que eu quero chegar? É que dentro e em muitos altares estão pessoas de alto nível de liderança, de cargos importantíssimos, que são verdadeiros psicopatas. Pessoas que não têm equilíbrio, estrutura mental para liderar nem a sua própria vida, que dirá de ninguém. E o que é que acontece isso? E o que é que acontece acerca disso? Tragédias e escândalos. Nós temos esse que foi citado agora e o mais recente, que causou comoção em todo o país, que foi o da cantora gospel Sara Mariano. Foi algo terrível, assustador, impactante para todos. Para quem exerce liderança, para quem exerce um cargo, para quem só é o crente lá do banco, para quem é ímpio, para quem é descrente, isso marcou. E um dos pontos que foi assim, me marcou muito, é que ela morreu com as mãozinhas para cima, sendo carbonizada, entregando a alma dela ao Senhor. O próprio assassino testifica disso, né? E o assassino e o mandante, os assassinos e o mandante, estavam todos inseridos dentro de um contexto, instituição, igreja, altar. Altar, gente, altar. Pegava o microfone, colocava, impunha as mãos sobre os fiéis, sobre os irmãos, ministravam, compunham canções completamente sem fundamento bíblico, compunha e estourava, porque se aí já é outra pauta, né? Se for falar de canções que são composições completamente fora do contexto teológico, bíblico, e que estouram de uma forma absurda, estouram. Né? E fica na mente da gente. A gente tá lá, lavando um prato e a gente e fica lá. E isso se enquadra em homens amantes de si mesmos. Não só em pessoas que exercem cargos absurdos, que é para fim lucrativo, para enriquecimento, mas que estão dentro da igreja enganando e sendo enganados. Então, nós estamos vendo, infelizmente, que olha o cenário que está a igreja evangélica brasileira atualmente. É um cenário que causa tristeza naqueles que querem viver a verdade, pregar a verdade, seguir a sã doutrina. Aí imaginamos como está o coração de Deus diante de tudo isso, olhando para tudo isso, vendo tudo isso no meio da igreja, da sua instituição, né, que Deus criou, que Deus formou. Infelizmente nós vemos isso. E eu quero, a nossa maior intenção aqui, eu acredito, pastor e pastor Renato, é despertar os irmãos para esse cenário. Porque as pessoas que são os protagonistas dessas barbáries, o próprio Deus deixa ele nos seus deleites, nas suas profanações, na sua apostasia, deixa ele ir. Mas o cenário crítico é para a igreja, os irmãos, que muitas das vezes estão iludidos com essas pessoas, né? Falamos sobre o misticismo aqui e eu esqueci de falar um fato, né? Agora, aqui no nosso estado do Ceará, ali próximo à nossa região da Barra do Ceará, cenário lamentável. Sabe assim, sincero, me gera um ódio gospel, se existe esse termo, pela palavra de Deus. Uma revolta. Uma ira, que é irar. Um irá, pronto. O que era que essa tal bispa abençoada estava fazendo? Mandou fazer a impressão de vários Salmos 91, enrolou bonitinho, botou uma fita vermelha, subiu para Taquara. Chegando no Monte da Taquara, fizeram uma campanha de oração, gravando live lá em cima da Taquara, viu?
em prol da consagração do Salmo 91. Estaria consagrando o Salmo 91, estaria levando para a igreja, as pessoas iam fazer um voto para levar esse Salmo 91 para sua casa. Você vai botar na sua porta, você vai botar na sua empresa. E o Salmo 91 vai trazer prosperidade, vai trazer proteção. Aí eu pergunto, só o Salmo dessa abençoada que é consagrado e o Salmo da Bíblia, o Salmo que está na palavra de Deus, não basta? Aí o que me gera mais espanto e indignação não é nem essa abençoada não, que por mim ela vai ter, como a pastora diz, vai ter um encontro com Deus e ela vai arcar com as consequências do erro dela. Mas é uma multidão dentro da igreja sendo alienada. Eu pergunto, onde é que está a Bíblia de vocês? Onde é? O que é que vocês estão fazendo com ela? Tem um amuleto que está jogado lá no armário, não lê não, vendo essa barbaridade. Consagrando o Salmo 91, levando para fazer um voto dentro da igreja. Misericórdia. Às vezes até lê, só não entende. Porque só quem faz nós temos o entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando eu falo do Espírito Santo de Deus, eu não falo do batismo com o Espírito Santo. Eu falo de você buscar o Espírito Santo de Deus, buscar os frutos do Espírito Santo, para que você haja com entendimento, para que você haja com sabedoria, porque tudo isso é o Espírito de Deus que traz sobre nós. Então, nessa circunstância aí, Diácono, eu não sei nem quem é que é mais leigo, se é quem vai levando os papel lá com fita vermelha, porque eu até perguntei se era fita vermelha, com a fita vermelha, ou as pessoas que recebem. A gente não vê diferença, a gente vê pessoas cego guiando cego. Malícia. De quem lidera malícia. De quem é liderado alienação. Alienação coletiva. Porque quando eu estou só, a sós com Deus, e eu me detenho a palavra, eu me debruço na leitura, e mesmo que eu diga, eu não tenho capacidade de compreensão, me ajude, porque isso aqui é altamente espiritual, e se nós formos analisar nesse contexto espiritual, o Espírito Santo vai abrindo o meu entendimento espiritual. Mas se eu não quero me deter a isso, eu vou ser alienada com a multidão. Então, a multidão diz que eu levar o Salmo 91, consagrado no Monte da Taquara, está muito consagrado. Eu sempre digo, monte, igreja, dentro do carro, lavando a louça, qualquer ambiente, se eu me prostrar aqui dentro, alma, e eu me consagrar ao Senhor, acabou, sai da frente, inferno, Satanás, sai da frente. É claro que quando eu vou ao monte, é um sacrifício e tal, mas quando eu pego aquilo que é sagrado, alieno os fiéis, dizendo que vou consagrar para... Meu Deus, é absurdo, que é inacreditável. É inacreditável. A pergunta do nosso diácono Edivan é, na concepção de vocês, vai piorar ou vai melhorar? E aí? Eu acredito que vai piorar. Por que vai piorar? Porque é mister. Jesus Cristo disse que é mister que isso aconteça. A palavra mister significa necessário. É necessário que tudo isso aconteça. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestes e terremotos em vários lugares. E quando fala nação contra nação, reino contra reino, está falando de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, inserido dentro da igreja. A gente podemos dizer hoje, pastora, que a igreja já não é mais a mesma. São altares doentes, são pessoas doentes, espiritualmente falando, pessoas que não buscam mais a verdade de Deus, mas buscam a sua própria vontade, buscam aquilo que é de lhe agrado, que mais lhe agrada. Por isso mesmo que, se eu não estou gostando da sua igreja hoje, eu vou para outra. Se eu não gosto da outra, eu vou para outra. E eu vou estar sempre dizendo que aquela igreja não prestou, eu vim para cá. E não prestou aqui, eu vim para cá. Porque eu preciso me encontrar dentro de mim mesmo. Uma vez eu tava sofrendo muito no Rio Grande do Sul, sozinho, só eu e Deus.
E eu conversando com um professor, e o professor ele me deu uma frase que ele disse assim, essa frase se encaixa contigo? E ele nem crente é, ele só era professor universitário, ele disse, essa frase se encaixa contigo. Ele me chamava até de Ceará. Ceará, essa frase se encaixa contigo. Há caminhos que o homem pega tentando se encontrar consigo mesmo. E é verdade, a gente fica tentando se encontrar consigo mesmo. Mas quando você se encontra com Cristo, qualquer ambiente que você chegar, ele vai estar lá com você. Qualquer ambiente que você chegar, ele vai estar lá com você. Então, a tendência é piorar. Por quê? Porque Cristo não está mais aqui, não. Cristo continua aqui. Mas ele falou, quando eu voltar, será. Ele colocou uma dúvida. Eu vou encontrar fé na terra? O povo não crê mais. O povo não acredita mais. Deus quer fazer tantas coisas lindas, pastora. Deus quer fazer tantas coisas boas. Mas por falta de fé. Quando Jesus, deixa eu só fazer aqui uma comparação. Quando Jesus estava nessa terra, multidões lhe acompanhavam. Mas nem todos eram curados. Nem todos alcançavam o milagre, porque nem todos aqueles creram. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas estão na igreja, não estão alcançando aquilo que buscam. Nem todos alcançam, porque não crê, porque não acredita no milagre de Deus. Então, por falta de fé, que nós estamos vivendo aqui, a era da apostasia, a minha resposta é, vai piorar. Eu queria só pegar um gancho no que você falou, que aquele que tem um encontro com Cristo, qualquer lugar que ele estiver, é diferente, ele muda o ambiente, é diferente, né? Mas aquele que tem um encontro com Cristo, ele não se fica inserido em qualquer ambiente. Ele não se conforma com qualquer ambiente, nem com qualquer doutrina, nem com qualquer direção. Aquele que se encontra com Cristo, ele quer um novo direcionamento e direcionamento do céu, né? Ele não aceita qualquer oferta. E isso a gente vê quando o próprio Zaqueu, ele tem um encontro com Cristo, o que é que ele faz? Jesus vai à casa dele e ele diz, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes. Eu quero mudança de vida. Aí o que é que a gente vê? Poderia melhorar se houvesse esse despertamento que começa nos altares. Você concorda? Que o despertamento da igreja começa nos altares, mas a palavra tem que se cumprir, a profecia tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, aquilo que nós lemos, né? Nos últimos dias, sobrevirão dias trabalhosos. A minha resposta à pergunta do nosso querido amigo Edivan é que tende a piorar. Mas aquele que está em Cristo, além de ser nova criatura, vai resistir, porque a casa estará alicerçada na rocha. Vai vir vendaval. Vai vir. Não, eu estava pensando que eu não tenho vendaval. Vai vir. Para todos. Para a casa edificada na areia e para a casa edificada na rocha. Aí nós veremos a diferença de quem serve e de quem não serve. Pastora, falando aqui de altar, o que é que eu vejo hoje? Nós chegamos ao altar. Quando eu falo altar, eu falo a cargo, a eclesia da igreja, né? A um cargo eclesiástico. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas hoje chegam ao altar, elas chegaram no ápice, na mente delas. Não, agora eu estou no altar. Agora eu que vou mandar, eu que vou passar. Mas os altares hoje realmente precisam de cura. E aonde fica uma pergunta que eu quero lançar para vocês. O que nós estamos fazendo para curar o altar? As pessoas que estão dentro do altar, que estão inseridas no altar. Porque às vezes nós estamos se preocupando em pregar, em ornamentar, mas aquelas pessoas que estão em cima do altar precisam de cura. E cura profunda. Cura espiritual profunda. Eu me lembro um tempo que eu estava fazendo uma campanha e essa campanha eu tinha até pegado um gancho já, que era até da Visão Celular, que era restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. E quando fala desse restaurar de altar, estava falando de nós, ministros do Evangelho, que precisamos
todos os dias nos restaurar. Para quê? Para ter uma colheita fiel. Para receber algo fiel de Deus. Muitas das vezes, os altares precisam não só de conserto, mas precisa de cura. É muito fácil eu subir no altar hoje e lançar uma profecia: o altar precisa de conserto. Mas talvez o altar precisa de cura e não de conserto. O altar está consertado, o altar está ali, está buscando a Deus. Quando eu falo de altar, eu falo de ministros do Evangelho. Eles estão ali buscando a Deus, mas muitas das vezes estão precisando de cura. Cura espiritual. Já fica aí a dica, viu? E emocional. E é emocional. E é emocional. Já fica aí a dica para vocês que são ministros do Evangelho. Respondendo ao meu querido amigo diácono Edvan, um abraço, viu, irmão? Um homem de Deus, teólogo, estudante da palavra de Deus, que não aceita também qualquer coisinha, barbaridade que tem aí, né? Que, escatologicamente falando, para melhorar tem que piorar. Para melhorar tem que piorar. Cumprimento da palavra de Deus. Como disse, salvo engano, o saudoso Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Jesus Cristo nos prometeu e vai dar tudo certo. Mas para melhorar tem que piorar. E já finalizando o nosso podcast de hoje, falamos sobre o cenário da igreja evangélica atualmente. Infelizmente mesmo, falamos de muitas barbaridades que têm acontecido no nosso meio. Mas para finalizar, ressaltamos que nós devemos priorizar a palavra de Deus, a leitura, a oração, o cristianismo ainda puro e simples, como disse C.S. Lewis. Recomendo esse livro. Cristianismo puro e simples. É o que nós precisamos para esses últimos dias da igreja da terra. Se atentar muito para a palavra, porque, como a pastora falou, através da palavra, do conhecimento, vai nos libertar de muitas coisas que nos distancia da vontade de Deus. Então, qual remédio, podemos dizer assim, que eu e Yuri falo para vocês para finalizar esse podcast? Palavra, princípios, oração, jejum, se congregar em uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia. É o que vai mudar o cenário que nós estamos vivendo. Pedir para a pastora Hélida também finalizar também o nosso podcast de hoje, dando esse medicamento, né, diante de todo esse cenário de caos. Eu me lembro do centurião de Cafarnaum, que chegou para Jesus e já chegou para Jesus pedindo que curasse o seu criado. Evangelho puro e simples. Me diga aí, evangelho puro e simples. Jesus chega para ele e diz: eu vou. E ele diz: não. Eu sou homem de autoridade. E se eu disser vai, vai. E se eu disser vem, vem. Então, eu sei que tu é homem de autoridade. Basta uma palavra que tu disser e ele será curado. Jesus olha para ele e disse: olha aqui, nunca nós vimos tanta fé aqui um homem que era um soldado romano e Jesus fala acerca dele. Então, evangelho puro e simples. Ele testifica do poder de Deus. Ele testifica que é cristão nas suas ações, dizendo: Jesus cura. Ele acredita no poder de Jesus. Ele já se levanta como um intercessor dos seus empregados. E ele diz assim: eu reconheço a autoridade que há sobre ti. Evangelho puro e simples. Reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, que tem autoridade sobre a nossa vida. Evangelho puro e simples. Ainda crê que é Jesus que é o dono da igreja. Evangelho puro e simples. A gente tem muitos paliativos hoje, muitos. Mas é só o necessário, como o diácono falou, Yuri. Evangelho puro. Jesus ainda é o Senhor da igreja. Jesus ainda é o cabeça da igreja.
Jesus ainda é a autoridade máxima da igreja. Então, igreja do Senhor, despertemo-nos para viver a vontade de Jesus. Que ele disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições. Eu sempre me lembro disso em oração. Eu digo para Jesus, o Senhor não disse que era coisa rosas, não. Eu sei, Jesus. Tem aflição aí para crente que quer viver a tua vontade. Mas tenha um bom ânimo. Eu venci. Já está tudo ganho. Então, igreja, despertemos-nos. É a palavra que eu tenho para encerrar esse podcast diante de tantas situações que nós abordamos aqui, que causam assombro, como o Yuri, o Diácono Yuri trouxe algo assim que eu fiquei assombrada, né, do Salmo 91, meu Deus, tem misericórdia, né? Mas que haja em nós esse despertamento genuíno, não só de falácias, mas de genuíno, verdadeiro, e que a gente venha a cada dia estar com a casa alicerçada na rocha. Eu vou encerrar aqui minhas palavras aqui com uma frase ou um versículo que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Que foi até o tema agora da eventualidade que teve na nossa igreja. E aquela eventualidade me trouxe muito despertamento espiritual. Muito. Se ninguém recebeu, eu recebi. Foi tremendo mesmo. Eu recebi, eu fui tocado pelo Espírito de Deus ali. Porque a gente sabe o que é emoção e o que é ser tocado pelo Espírito de Deus. Eu fui tocado pelo Espírito de Deus e o versículo é esse. Venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O que o nosso adversário ele quer tomar com todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje é tomar a nossa coroa. E ao tomar esta coroa, ele toma automaticamente a nossa salvação. Igreja do Senhor, o Senhor vem sem demora. E você que é salvo na pessoa de Cristo Jesus, que tem a sua coroa ali em suas mãos, não deixe que ninguém tome. Não permita que o misticismo venha tomar, que o dinheiro venha tomar, que o desejo venha tomar, mas que você venha unicamente entender que você deve guardar essa coroa para que você venha se encontrar com o Senhor teu Deus em breve, mas muito em breve mesmo, porque tudo está se cumprindo. Que Deus abençoe vocês que nos acompanhou nesse podcast de hoje. Eu quero agradecer aqui o Diácono Yuri, está sempre conosco. Quero agradecer aqui a pastora Hélida ter aceitado esse convite e dizer para você, desperta tu que dorme. E não deixa de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Vai lá, se inscreve e nos acompanhe, porque Deus é tremendo. Que Deus abençoe e fique na paz.